Ok, então na formação de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a espiritualidade de Santo Agostinho. Hoje, depois de ter refletido sobre o livro primeiro, onde Santo Agostinho fala sobre a sua infância, nos fala no final do livro também sobre os seus estudos, o amor que ele tinha pela literatura, o desgosto que ele sentia ao estudar a gramática, sobretudo a gramática grega, e depois ao final ele nos fala sobre esse desejo do batismo que ele tinha depois de uma enfermidade pela qual ele passou, sendo criança. Ele pediu a seus pais para receber a graça do batismo, que naquele momento não lhe foi concedido. Mas nós notamos com esse gesto de Agostinho, ainda criança, como ele já tinha essa percepção da importância do batismo na sua vida. Então, nós vemos como já desde pequeno ele tem essa marca profundamente cristã no seu coração. Quantas pessoas hoje, por exemplo, perderam essa noção da importância do batismo? Quantas pessoas, quantas crianças morrem sem batismo? Quantos pais hoje, por exemplo, não batizam já os seus filhos sendo crianças? Se perdeu essa consciência cristã da importância do batismo, que lava e purifica, nos purifica do pecado original. Santo Agostinho, sendo criança, tinha essa consciência do valor e da importância do batismo. Tanto é assim que ele pede a seus pais, em vista dessa enfermidade, para receber o batismo, que não lhe é concedido nesse momento. E no livro primeiro ele também nos fala desses professores que ele tinha, alguns deles que eram cristãos e que lhe ensinam a rezar, a elevar o seu coração a Deus Nosso Senhor. Onde ele aí já desde criança também aprende a orar. Então nós vemos essa profunda marca cristã na formação inicial de Santo Agostinho. Depois no livro segundo tínhamos falado que é o livro que introduz o tema do pecado, a sua adolescência, ele com os amigos que roubam essas peras, a experiência do pecado, e como ele nos narra de maneira dramática esse afastamento de Deus, como esse furto, que na verdade ali pois era uma brincadeira de um adolescente, provavelmente Agostinho tinha entre 12 e 14 anos, nessa idade do roubo das peras, pois uma brincadeira de adolescente, algo assim que em si não é grave, mas como ele nos narra essa experiência com um profundo dramatismo para falar que o pecado realmente ele corrompe as pessoas, corrompe o coração, nos leva a abandonar o amor primeiro de Deus. Então, por mais leve que seja o pecado, na verdade é um grande drama, sempre a realidade do pecado na nossa vida. E agora no livro terceiro, ele já fala sobre a sua juventude, sobretudo passado em Cartago. A cidade de Cartago é a capital do norte da África setentrional naquela época, portanto uma cidade grande. Ele deixa a cidade paterna para ir para completar os seus estudos de retórica em Cartago. Cidade grande, portanto, e Santo Agostinho, no começo do livro terceiro, ele vai falar que Cartago era, na verdade, uma Sartago, no latim Sartago, pois é uma panela, uma frigideira. Ele falava que era uma frigideira de paixões. Aí no começo do livro, ele fala justamente isso. Então, aí por volta dos seus 16, 17 anos, Santo Agostinho vai à cidade de Cartago para concluir os estudos que ele tinha estudado a gramática, a literatura. Agora ele inicia os estudos de retórica. E na época se estudava também um pouco de filosofia. Então
essa formação a partir desse momento na paideia antiga era uma formação muito literária, né? As crianças aprendiam a gramática através dos poetas, através da leitura dos livros da história latina, grega, aprendia depois a literatura, as fábulas, os mitos antigos, através dos escritos de autores importantes, né, na cultura, sobretudo Virgílio, Horácio, Ovídio, na literatura latina, e Homero, os poetas trágicos, na literatura grega, por exemplo. Né? Então ele vai para Cartago, que era, como ele diz, essa frigideira de paixões, essa Sartago, e para estudar ali a retórica. Ou seja, ele queria aprender essa ciência que para os antigos, ou melhor, mais do que uma ciência, uma arte, que para os antigos era fundamental. A arte de falar bem em público, a arte de poder comunicar as suas ideias, o seu pensamento. O povo antigo e medieval, eles davam muita importância à linguagem, mais do que nós, né? Hoje, em certo sentido, tem uma recuperação através da filosofia da linguagem, mas o povo antigo, ele dava muita importância à linguagem. É o veículo principal de comunicação humana. É algo que só nós, humanos, nós temos. Nós comunicamos com palavras, e não qualquer tipo de palavra. Nós comunicamos tudo que nós somos, nossos sentimentos, afetos, ideias, através da nossa linguagem. Portanto, é o veículo de comunicação que nós temos. E comunicamos conceitos abstratos, ideias, né? Nós temos essa capacidade que os animais não têm. A linguagem animal é sempre uma linguagem fixa, determinada. Então, o cavalo de hoje, ele relincha do mesmo jeito que um cavalo há 2000 anos atrás relinchava. É uma comunicação fixa, instintiva, por assim dizer. Né? Um canário, um passarinho, ele canta hoje do mesmo jeito como cantava 2000 anos atrás. Né? Então, a linguagem dos animais é fixa, é totalmente determinada pela sua natureza. O ser humano não. Ele tem uma linguagem, nesse sentido convencional, racional, que ele pode ir construindo significados através da sua linguagem. Por isso ele usa palavras para exprimir esses conceitos. Né? Então, no português, nós dizemos casa, no inglês eles dizem house, né? No alemão Haus, no francês maison, etc. Né? Nós utilizamos uma série de palavras convencionais para exprimir esses conceitos universais que nós temos. Né? Então os antigos davam muita importância à linguagem, a poder comunicar, falar bem em público através da retórica. Então a retórica era essa arte de bem falar. Falar bem em público, saber comunicar, saber exprimir as ideias, os sentimentos e, sobretudo, é a arte de convencer os outros. Né? A retórica buscava convencer. Então, Santo Agostinho, aos seus 16, 17 anos, ele vai para Cartago para estudar essa arte de convencer, que é a arte da retórica. Era a arte usada na política do tempo. Era a palavra que se usava nas assembleias políticas para convencer os juízes, para convencer os políticos a determinadas ações. Portanto, todos os personagens importantes na Antiguidade, na Idade Média, se serviam da retórica para fazer carreira na vida. E Santo Agostinho, como um jovem também ambicioso, ele queria subir na vida, subir na sua carreira, né, fazer uma carreira civil gloriosa. Portanto, ele estuda também a retórica. De fato, ele é tão bem sucedido na arte da retórica que depois ele se converte em professor
de retórica. Ele assimila muito bem essa arte de falar em público. Então, Santo Agostinho vai ser sempre um bom orador, um retor. Ele domina a arte da linguagem. Mas, como eu lhes dizia, não se estudava somente os grandes oradores do passado quando se começava a estudar retórica. Se estudava também um pouco de filosofia. O grande orador latino por excelência é Cícero, Marco Túlio Cícero. E Cícero também nos legou alguns livros de filosofia, porque para Cícero, se vocês leem os escritos retóricos de Cícero, por exemplo, o Orator, sobre o orador, ou De Oratore, sobre o orador, ou o Brutus, que ele escreveu, que é um diálogo sobre diversos oradores famosos na antiga Roma, ele vai falar que o orador ele deve conhecer também um pouco de filosofia, porque o orador ele deve também sensibilizar as pessoas, e sobretudo a filosofia moral ajuda muito o orador na hora de falar, para ele exprimir os sentimentos de acordo com as palavras. Então, se eu quero emocionar, por exemplo, se eu quero que as pessoas se entristeçam com as minhas palavras, eu tenho que saber um pouquinho de filosofia moral para ver quais são aqueles sentimentos, o que é a paixão da tristeza, como suscitar tristeza, ou como suscitar pavor, ou alegria, ou desejo, ou entusiasmo no meu auditório. Então, o orador deve conhecer um pouco de filosofia, sobretudo de filosofia moral. E é assim que Santo Agostinho entra em contato não somente com a literatura, Virgílio, Horácio, a poesia que ele tinha estudado na sua infância, na sua adolescência, ele começa a estudar os tratados oratórios de Cícero e também começa a estudar um pouco de filosofia, sobretudo através da filosofia de Cícero, mas também a filosofia de um outro pensador latino famoso na época, que era Varrão, Varo em latim, Varo Varonis, foi um grande filósofo latino. Infelizmente nós não temos as obras de Varrão, temos somente alguns fragmentos das suas obras, mas ele era um autor eclético, conhecia muito. Santo Agostinho diz que ele é um dos mais cultos escritores latinos, porque tinha escrito de tudo, sobre filosofia, sobre arte, sobre história, sobre literatura, sobre política, sobre religião. Esse autor Varrão tinha conhecimento, um conhecimento eclético, nós podemos dizer um conhecimento enciclopédico das ciências da época. E Santo Agostinho conheceu de primeira mão tudo o que escreveu Varrão, tudo o que escreveu também Cícero, que muitas das obras de Cícero estão conservadas e nós temos acesso a elas, mas desse outro escritor não. Pois muito bem, então, a determinado momento dos seus estudos em Cartago, Sartago, essa frigideira, como nós dizemos, essa panela em ebulição de muitas paixões, Agostinho entra em contato com um livro de Cícero intitulado o Hortêncio. O Hortêncio era uma espécie de introdução à filosofia. Portanto, é um escrito de Cícero intitulado Hortêncio. Hortêncio foi um personagem da política romana, da época republicana, e Cícero escreve um diálogo com o nome desse personagem, Hortêncio. Infelizmente, essa obra está perdida, nós não sabemos do que se tratava especificamente essa obra. Temos alguns fragmentos em Santo Agostinho, do Hortêncio, mas nós não sabemos nada mais. É um livro desaparecido, perdido. Nós sabemos que Santo Agostinho o leu, mas nós não temos hoje acesso a este escrito
de Cícero, né? Está perdido. O que nós sabemos que é uma espécie de protréptico, ou seja, uma introdução à filosofia, ao estudo da filosofia. Pensemos, né, os estudantes de retórica, como deviam saber algo de filosofia, então estudavam algum tipo de introdução à filosofia. E esse Hortêncio era um bom livro nesse sentido, para exortar os estudantes a começar os seus estudos filosóficos, né? Então vamos ler e comentar o que aconteceu com Santo Agostinho quando ele lê o Hortêncio de Cícero. Então ele diz o seguinte, lá no livro terceiro, no capítulo 4. Antes ele tinha falado de uns estudantes lá na África que eram muito violentos, que Santo Agostinho os chama de eversores, ou seja, destrutores, demolidores. Eram estudantes que às vezes entravam com muita violência na sala de aula e faziam muita confusão e algazarra. E Santo Agostinho fala que pois ele estudava entre essa gente, né? Então essa gente violenta, alunos muito violentos. Entre essa gente estudava eu, em tão tenra idade, os livros da eloquência, na qual desejava sobressair com o fim condenável e vão de satisfazer a vaidade humana. Ok, então Santo Agostinho, nessa época, tinha esse desejo de estudar a oratória, a retórica, simplesmente por motivos vãos, né, para ser uma pessoa eloquente, para sobressair na vida. E estudava entre pessoas violentas, né, esses eversores, que desagradavam muito Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho, desde jovem, sempre foi muito contrário à violência, ao uso da violência, da força, mesmo depois como bispo. Ele defende muitas vezes os condenados, pessoas condenadas, a essas penas capitais. Existia na época de Santo Agostinho, era praticamente comum na justiça da época a aplicação de penas capitais, mas Santo Agostinho muitas vezes, sobretudo nas suas cartas, ele advoga em favor de condenados para que não se aplique para eles penas capitais, né? A pena de morte, por exemplo, ou penas exageradas, né? Ele era sempre foi muito contrário à violência. Então, ele tinha esse desejo, essa vaidade humana. Mas, seguindo o programa usado no ensino desses estudos, ou seja, dos estudos da retórica, cheguei a um livro de Cícero, cuja linguagem, mais do que o seu conteúdo, quase todos admiram. Então, Santo Agostinho ele nos diz que Cícero era famoso entre esses estudantes na época, sobretudo pela sua linguagem elegante, né? O latim de Cícero é elegantíssimo, é um grande orador latino. Mas aí Santo Agostinho, né, no original no latim, ele diz: muitos apreciam a língua, poucos o coração. Que pena que essa tradução aqui é muito literária, não é muito fiel ao texto latino, mas no texto latino, Agostinho ele diz que de Cícero, muitos admiram a língua e pouco o coração. Ou seja, o coração de Cícero, aqui traduziu o coração como conteúdo, né? Ou seja, aquilo que ele ensina, o conteúdo do seu ensinamento. E depois traduziu língua por linguagem, né? Mas no original diz: muitos apreciam a língua de Cícero, mas poucos apreciam o coração de Cícero. Ou seja, esse conteúdo que ele nos transmitiu é com as suas ideias, com o seu pensamento, com o seu coração. Então, o Santo Agostinho aqui já começa a distinguir, apesar da sua vaidade,
apesar do seu desejo vão de sobressair nessa arte de falar em público, ele já começa a distinguir entre a importância de Cícero. Sim, a linguagem dele é excelente, mas o mais importante em Cícero é o conteúdo, a verdade que ele nos ensina através dessa linguagem erudita, essa linguagem elegante. Então, é um aprendizado importante que Cícero deixa na vida de Santo Agostinho. Esse livro contém uma exortação à filosofia e se chama Hortêncio. Esse livro mudou meus sentimentos e transferiu para ti, Senhor, minhas súplicas, e fez com que mudassem meus afetos e desejos. Então, aqui nós vemos em Santo Agostinho que essa introdução à filosofia, esse tratado, esse diálogo de Cícero, hoje perdido, intitulado Hortêncio, elevou os sentimentos, os afetos de Agostinho para Deus. E ele vai explicar o porquê, justamente ainda nesse capítulo 4. Ele diz o seguinte: subitamente tornou-se vil a meus olhos toda a vã esperança, e com incrível ardor de meu coração suspirava pela sabedoria imortal, e comecei a me reerguer para voltar a ti. Não era para limar a linguagem, aperfeiçoamento que parece eu compraria com o dinheiro de minha mãe, naquela idade de meus 19 anos, fazendo 2 que morrera meu pai. Não era, repito, para limar o estilo que eu me dedicava à leitura daquele livro, nem era seu estilo o que a ela me incitava, mas era o que ele dizia. Portanto, Santo Agostinho se dedica à leitura do Hortêncio de Cícero, sim, para afinar, para limar a sua linguagem oratórica, aprender a falar bem em público, mas era, sobretudo, para assimilar o conteúdo daquela exortação. Portanto, ele aqui sentia o desejo, suspirava pela sabedoria. Era uma introdução à filosofia. Filosofia, Santo Agostinho vai explicar, significa, a palavra grega filosofia significa amor da sabedoria. E essa sabedoria, com maiúscula, é Deus. Então, a verdadeira filosofia significa amar a sabedoria. Então, Santo Agostinho, naquele livro de um escritor pagão, de Cícero, ele se sente arrebatado a amar a sabedoria. E, portanto, ele continua dizendo ainda nesse capítulo 4. Como ardia, meu Deus, como ardia meus desejos de voar para ti das coisas terrenas, sem que eu soubesse o que obravas em mim. Porque em ti está a sabedoria, pela qual aquelas páginas me apaixonavam. Não faltam os que nos iludam servindo-se da filosofia, colocando ou encobrindo seus erros com um nome tão grande, tão doce e honesto. Mas quase todos os que assim fizeram em seu tempo e em épocas anteriores são apontados e refutados nesse livro. Então nós não conhecemos qual o conteúdo do livro do Hortêncio de Cícero, contudo, pelo que Santo Agostinho nos diz aqui, nós podemos imaginar que ali havia uma exortação a aderir, a abraçar a verdadeira filosofia. E explicava que filosofia é o amor da sabedoria, amar a sabedoria. E o livro falava que também existiram escritores que falsificavam o nome de filosofia
E esses autores eram refutados no livro de Cícero, que Cícero distinguia quais eram os verdadeiros filósofos que nos levavam ao amor da filosofia, ou seja, o amor da sabedoria, e quais eram aqueles filósofos, entre aspas, que nos afastavam do amor da sabedoria. Então, olhem só a importância de uma verdadeira filosofia. A verdadeira filosofia, o verdadeiro filósofo, é aquele que nos leva ao amor da sabedoria, amar a sabedoria. O Papa João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, que trata sobre a filosofia, fala sobre a filosofia cristã, ele aí nos diz que a filosofia deve recuperar essa dimensão sapiencial. Infelizmente, hoje em dia, a filosofia se converteu numa ciência sociológica, um estudo de comportamento da sociedade, um estudo de sociologia. Não, a filosofia deve ser uma exortação à busca e o amor da sabedoria. E olha só como para Agostinho, essa sabedoria verdadeira é a sabedoria com maiúscula, que é Deus. Cristo, ele é chamado por São Paulo como sabedoria de Deus e força de Deus. E Santo Agostinho, ele vai nos dizer ainda nesse capítulo 4 o seguinte sobre isso. Aqui pulei um breve trecho, mas ele diz o que o deleitava naqueles textos de Cícero. Só me deleitava naquelas palavras de exortação o fato de me excitarem fortemente, inflamando-me a amar, a buscar, a conquistar, a reter e a abraçar não esta ou aquela escola filosófica, senão a própria sabedoria, onde quer que ela estivesse. Então, o que Agostinho aprende, esse jovem, o jovem Agostinho, nos seus 17, 19 anos, ele aprende a buscar e a aderir, a abraçar, não aquela ou esta escola filosófica, mas a sabedoria com maiúscula. Amar a sabedoria. E ele continua dizendo: só uma coisa me arrefecia tão grande ardor. Então, só uma coisa esfriava nele esse ardor. Não ver ali o nome de Cristo. Cristo é a verdadeira sabedoria. Em outras palavras, nós podemos dizer que não existe verdadeira filosofia que não seja uma filosofia que nos leve a Cristo. É claro que a filosofia como ciência, tem a sua autonomia, como o Papa João Paulo II nos diz na encíclica Fides et Ratio. A filosofia tem a sua justa autonomia, é uma ciência autônoma que não depende em si da fé em Cristo, mas toda verdadeira sabedoria está aberta a Cristo. Sabedoria de Deus, força de Deus. Por isso aí na encíclica Fides et Ratio, o Papa João Paulo II nos vai falar que a verdadeira filosofia, ela também é, no bom sentido da palavra, antila teologia, ou seja, uma serva da teologia. Ela serve, ela dá os instrumentos racionais para se construir uma verdadeira e bem estruturada teologia. Infelizmente, como hoje em dia, em muitos lugares, a filosofia se converteu em sociologia, ou simplesmente uma filosofia relativista, culturalista, ou regionalista, muitas vezes. Por isso ela perdeu essa dimensão sapiencial. E a teologia também sofre com isso. A teologia se converteu em uma teologia sociológica, perdendo esse caráter
sapiencial, esse desejo da sabedoria. Né? Sabedoria, Aristóteles, depois São Tomás de Aquino, repetindo Aristóteles, ele diz que é próprio do sábio ordenar. Né? A sabedoria, essa virtude que ordena... Opa, aqui acabou a luz, caiu a luz aqui, vamos ver se ela volta em seguida. A sabedoria é essa virtude intelectual que leva todas as coisas ao seu fim, ordena todas as coisas ao fim último. Isso é a virtude intelectual da sabedoria. Então, sábio é aquele que conhece o fim, a finalidade das coisas e o sábio é aquele que ordena todas as coisas para esse fim. Ok? Então, essa é a verdadeira sabedoria. Sabedoria significa justamente esse amor pela verdade. Né? A filosofia, hoje em dia, deve recuperar essa dimensão sapiencial, esse desejo de verdade. E Jesus mesmo nos disse no Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, portanto, nós perdemos um pouquinho aqui a conexão por causa da luz que caiu aqui, ela voltou, mas eu estava dizendo que a verdadeira sabedoria é o amor pela verdade, amar a verdade, querer buscar essa verdade. E essa sabedoria, ela tem um nome próprio para Santo Agostinho, que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, é a sabedoria do Pai. Né? Portanto, sim, a filosofia como ciência, ela tem a sua justa autonomia, mas uma verdadeira filosofia, ela está aberta à revelação, está aberta ao Logos, que é Cristo. Né? A filosofia é a ciência racional por excelência. Razão, no grego, significa Logos, né? Que é o Cristo. Cristo é o Logos. Né? São João, no Evangelho, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o Logos, era o Verbo, era a palavra. Portanto, existe uma conexão íntima entre filosofia, sabedoria e Cristo. E, infelizmente, Agostinho não encontrou nos livros de Cícero o nome de Cristo. Né? Só uma coisa me arrefecia tão grande ardor: não ver ali o nome de Cristo. Porque este nome, Senhor, este nome de meu Salvador, teu Filho, por tua misericórdia, eu o bebera piedosamente com o leite materno e o conservava no mais profundo do meu coração em alto preço. E assim, tudo quanto fosse escrito sem este nome, por mais verídico, elegante e erudito que fosse, não me arrebatava totalmente. Então vejam aqui, em primeiro lugar, a importância da filosofia no pensamento de Santo Agostinho. Mas uma filosofia entendida não num sentido sociológico, não num sentido, digamos assim, positivista, uma filosofia positivista, cartesiana, né, assim, puramente matemática. Não, uma filosofia que significa amor da sabedoria e amor pela sabedoria. Esse desejo de ordenar toda a nossa vida, todos os nossos conhecimentos ao fim último. Né? A filosofia, infelizmente, hoje em dia, a filosofia fica só no fenômeno, na superfície, e não vai ao fundamento. Não vai às causas últimas, aos fins últimos. Né? É próprio do sábio ordenar, dizia São Tomás de Aquino.
Então a sabedoria ordena todas as coisas ao fim último. Quem é sábio é aquele que conhece o fim das coisas, a finalidade das coisas, e ordena a sua vida, o seu pensar, o seu agir de acordo com essa finalidade. Então a filosofia deve não ficar somente na superfície da fenomenologia. A fenomenologia é muito útil, ajuda, mas tem que ir também aos fundamentos, às causas, aos princípios últimos das coisas, né? Entender quais são os alicerces da realidade, os sentidos mais profundos das coisas, né? Portanto, toda verdadeira filosofia deve ser um amor da sabedoria. E, finalmente, também um terceiro passo da filosofia, não somente deve amar a sabedoria, buscar a sabedoria, ser uma filosofia sábia nesse sentido, mas também estar aberta à sabedoria com maiúscula, que é Cristo. Isso Santo Agostinho não encontrou ali, naquele momento. E ele queria, é interessante, não leio aqui por causa do tempo, mas depois de ter lido essa exortação de Cícero, a verdadeira sabedoria, Santo Agostinho nos narra nesse livro terceiro das Confissões que ele vai às Escrituras para encontrar ali a sabedoria que é Cristo. Então, lendo essa exortação de Cícero a abraçar a sabedoria com maiúscula, o que Agostinho faz em primeiro lugar é buscar na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Só que o jovem Agostinho não tinha ainda a chave de leitura, a chave para abrir as portas da Escritura. E ele se decepciona, ele nos narra, então o jovem Agostinho se decepciona com as Escrituras, porque ele ainda estava afetado pela vaidade, pelo orgulho. Ele era estudante de retórica, conhecia muito bem a língua de Cícero, conhecia muito bem o latim, dominava o discurso, tinha um latim elegante, né? Nos escritos de Santo Agostinho nós encontramos esse latim elegante, né? Mas que se sabe também abaixar e adaptar a linguagem simples do povo, né? Nós vemos, por exemplo, nos sermões de Santo Agostinho, é um latim muito simples, um latim correto, mas um latim muito fácil de ler, de traduzir, de entender, né? Diferente dos seus tratados mais filosóficos, mais teológicos, onde tem um latim verdadeiramente ciceroniano, elegante, né? Retórico. Santo Agostinho, então, se decepciona com o latim, a linguagem das Escrituras. Parecia uma linguagem muito rude, muito básica, muito mal escrita, e ele se decepciona das Escrituras. E é aí que ele nos narra que ele cai refém da seita dos maniqueístas, porque os maniqueístas se diziam cristãos e se diziam proprietários, por assim dizer, da verdade. Então, Santo Agostinho queria conhecer a sabedoria, queria conhecer a verdade, ele se decepciona com as Escrituras por causa da sua linguagem rude, então ele cai refém do engano dos maniqueístas, né? Essa seita que na próxima formação eu vou explicar melhor para vocês do que se trata, porque ele explica melhor no livro 4 das Confissões quem são e o que pensam os maniqueístas, né? A seita dos maniqueus. Esse grupo é, na verdade, assim, estranho, bastante estranho, né? Então, no livro terceiro, talvez com isso eu concluo, para não ficar longo demais essa formação, Santo Agostinho, ele, jovem, decide abraçar a verdadeira sabedoria. Decide buscar, custe o que custar. Aqui ele diz, não importa onde estivesse essa sabedoria, ele se decide com uma decisão firme, irreformável, nós podemos dizer, buscar a verdadeira sabedoria. Que
a sabedoria tem esse nome grego, filosofia, o amor da sabedoria. Essa convicção juvenil de Santo Agostinho o levará, praticamente 10 anos depois, a encontrar-se, ou a melhor, a reencontrar-se com Cristo, verdade e vida. Então ele vai começar essa peregrinação tormentosa, muitas vezes, tortuosa, buscando a sabedoria que é Cristo. Força de Deus, sabedoria de Deus, é Cristo Jesus. Né? Por isso aqui também coloco ênfase nessa importância de uma verdadeira sabedoria. Né? Também nos nossos estudos que nós fazemos de filosofia, teologia, essa filosofia não pode reduzir-se simplesmente à sociologia. Sociologia é importante, é uma ciência atual que tem muito a nos dizer, com certeza, mas a filosofia, ela deve ser uma verdadeira sabedoria. Né? Ter essa dimensão, como nos ensina o Papa João Paulo II, sapiencial, buscar não somente ficar no fenômeno das coisas, na superfície das coisas, mas buscar ir até os fundamentos, as causas, os princípios últimos da realidade, do ser humano, da existência, do mundo, de Deus, de tudo, em definitiva. Né? Buscar recuperar essa filosofia como sabedoria, esse amor pela sabedoria. E é isso que Santo Agostinho faz nesse capítulo 3º. Infelizmente, ele cai em mãos dos maniqueus, que o enganaram, dizendo que eles iam ensinar a Santo Agostinho toda a verdade sobre o mundo, sobre as coisas. Né? Mas, na verdade, eles eram fanfarrões, charlatães, como diz Agostinho, o dirá depois, né, nos seus escritos. Porque eles não tinham o verdadeiro nome de Cristo no coração. Tinha nos lábios o nome de Cristo, mas não o tinha no coração. Portanto, então, nessa formação de hoje, nós vimos a importância da sabedoria e esse desejo de buscá-la a qualquer custo. Essa verdadeira sabedoria que é Cristo Jesus.